Programa RNN Agro com Richardson Chay. Olá, sejam bem-vindos aqui no programa RNN Agro, sexta temporada, desta vez aqui no Rancho Arca de Noé, que tem como proprietário Gilberto Castro. Ao meu lado, o engenheiro agrônomo Richard Chay, que é da empresa Periódica e que tem grandes projetos espalhados por todo esse torrão brasileiro. Em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui na nossa região, no nosso estado do Maranhão. E qual o objetivo principal da sua vinda aqui na Arca de Noé? Obrigado, Osaías. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui em Davinópolis. Nós estamos já aqui há 3 dias e aqui na propriedade do nosso empreendedor rural, né, o Gilberto Castro. E estamos aqui para uma rodada de diagnóstico da propriedade dele. E o nosso objetivo aqui é criar um mapa, né, de processos para a gente arredondar os processos produtivos da fazenda dele, né? Identificar oportunidades, culturas novas que podem ser usadas, oportunidades de criar pontes entre a produção de peixe, entre a produção de banana, a produção agrícola, engorda bovina. A gente pode criar um mapa onde todas essas coisas estão integradas, né? A Periódica é uma empresa que vai além um pouco da consultoria em nutrição, em produção vegetal, porque ela vai um passo acima, que é o passo da integração das coisas na fazenda, né? Então a gente geralmente não faz a consultoria para a produção de milho só, né? A gente acha que isso nunca vai sustentar, né? Então, mas eu deixo você fazer outra pergunta e a gente vai seguindo aqui. Não, é dentro desse aspecto aí da empresa Periódica, né? Os clientes ficam sempre satisfeitos. Qual é a diferença da consultoria da Periódica para as outras empresas de consultoria no ramo em todo o torrão brasileiro? Boa pergunta, Osaías. É fundamental ver isso, né? Eu acho que o primeiro passo é a diferença do empreendedor que chama a Periódica, né? Então é um empreendedor com abertura a coisas novas, né? Que a gente chama de inovações na agricultura. Precisa ter peito, né? Tem que ter coragem para testar coisas novas, né? Aceitar um pouco a mudança do paradigma. E eu digo por que do paradigma? Hoje em dia nós estamos numa situação de degradação de solos, né? Seca, mudança climática, aumento de insumos, como são os adubos minerais, né? Como são os adubos químicos. O agricultor já sentiu no bolso que do jeito que está, se continuar não vai dar, né? Então, Periódica, ela vem, nós somos 3, daqui a pouco vocês vão conhecer um outro sócio que é o Manuel Braz, né? Nós nos juntamos para tentar oferecer uma solução que vai resolver o problema. A gente não quer passar um band-aid no problema, não queremos só fazer um curativo ali, né? Queremos regenerar realmente a produção agrícola, né? E aí entra a qualidade do produto, a questão do manuseio do solo e, acima de tudo, o baixo custo. Verdade. Se você for observar, as populações, as civilizações mais ricas são aquelas que estão em cima de solos ricos. Você pode ver, onde os solos são muito pobres, geralmente você tem subdesenvolvimento, você tem carência, né? Você tem carência social, carência econômica. Então, nós precisamos melhorar a fertilidade dos solos. Nós temos que regenerar os solos. Isso vai refletir diretamente na qualidade do cidadão, né? que mora aí. Então, voltando a essa questão, a gente começa a trabalhar os solos, porque sem solo não tem vida, não tem agricultura, não tem produção, não tem qualidade, né? A primeira coisa é olhar como é que eu posso recuperar esse solo sem ligar, né,
para o fornecedor de insumos e entupir o galpão com insumos que vêm de fora. São insumos que vêm caros, que vêm com uma pegada de frete, né? Uma pegada de carbono grande, porque tem que trazer isso de longe muitas vezes. Nós queremos tentar usar recursos locais aqui, nós queremos tentar usar aquilo que Deus deu naquele local, que é a luz do sol, né? A água, que é o ar, que é o nosso gás carbônico que vai fazer as plantas, né, pela fotossíntese, né, e os nutrientes que a gente puder aportar de uma forma econômica, né, sem trazer coisas de longe, sem trazer, a não ser aquelas essenciais, né. Então, a periódica, ela vai trazer para o nosso Gilberto Castro, vai trazer ideias, que facilitem primeiro a implantação do que ele já está querendo fazer, segunda coisa, a integração entre essas pecinhas, né? Cada peça, cada cultivo, se é fruticultura, se é grão, se é animal, se é peixe, cada pecinha dessa, ela tem um encaixe na outra parte. Se a gente conseguir montar esse tabuleiro, né, com as pecinhas certas, a gente vai ter um ganho de entre 30% talvez 40% de economia no custo de produção das coisas em geral. Na economia da produção do peixe, na ração do peixe, né? Economia na produção do milho, economia na parte de preparo e cultivo do solo, né? A começar pelos implementos, a gente usa implementos eficazes, sabe? São aqueles implementos que economizam diesel, que economizam energia na hora de passar. Não tem por que você revirar uma camada de solo quando você pode só sulcar, você pode, como é que chama? Descompactar, né? Com uma haste, né? Subsoladora, por exemplo. Então, a energia é muito diferente entre fazer um trabalho e fazer outro, né? Então, eu espero agora, no final dessa visita, né, que termina hoje, né, na verdade, trazer daqui a 10 dias para o Gilberto esse mapa de possibilidades, né? Cada qual, aqui na periódica, cada um de nós tem uma especialidade. Manuel Braz, ele é especialista nacional, né, em piscicultura, criação de organismos aquáticos, né? Internacional, né? Sejam eles plantas, sejam eles animais, né? Então, ele vai trazer essas soluções dentro dessa área, eu trago as soluções para os cultivos, para a adubação, né? E juntos nós vamos sentar e falar como é que nós encaixamos uma na outra para que fique barato. Como é que é feita essa circularidade na cadeia produtiva? Perfeito, é isso. Hoje em dia a pessoa compra adubo químico de um lado e vende milho do outro lado, né? Parece uma pista de pouso, né? Eu trago aqui meu insumo e produzo um produto e levo embora, né? E os resíduos não são bem utilizados, né? Para nós, a palhada do milho, da cana, essa camada verde que cresce em cima das represas, né? Para nós isso aí vale ouro, né? A gente está aqui para mostrar como é que essas plantas aquáticas que a gente vê, né, na superfície da lagoa, muita gente acha que isso é uma praga, né? Pois nós queremos mudar isso e transformar isso numa fonte de proteína. Hoje a nossa fonte de proteína qual é? Soja. Está tudo em cima da soja. A soja está difícil, a soja está cara, a China vai comprar soja agora, o preço da soja vai subir para quem quer consumir soja aqui no Brasil, né? Precisa procurar alternativas, né? Para as aves poedeiras, para o gado, para a criação de suínos, né? Para o próprio solo. Porque essa planta, não sei se todo mundo sabe, é uma planta que tem quase a mesma porcentagem de nitrogênio da soja, de proteína, né? Então a soja tem lá seus 40, 42, e essa planta chega a 45% de proteína, né? Puxa, aí uma oportunidade embaixo do nosso nariz, né? Às vezes está gastando dinheiro para limpar aquilo, para jogar, como é que chama? Para rebolar no mato, né? Para jogar fora lá num barranco, na beira de um rio, sei lá, eliminar aquilo quando podia estar dando isso de comer a animais. É possível cozinhar isso, é possível administrar ele verde mesmo, né? Muitas dessas plantas, elas têm um sabor, uma digestibilidade e têm uma atratividade para o gado e para galinhas, etc., muito grande, né? As galinhas, peixes ficam loucos para comer aquilo ali.
né? Tem que administrar para a espécie correta de animal, né? E a espécie correta daquele verdinho. Depois o Manuel Braz vai falar. E economiza Nesse assunto. na compra da ração. E economiza na compra da ração. Isso você vai sentir no primeiro mês, já vai sentir no bolso a redução. Daqui está acostumado a comprar muita ração, então já vai poder cortar um pouco. A gente também se especializa em transformar material vegetal em concentrados do tipo de composto, um composto que é feito com proteína que chama bokashi, né? O bokashi ele é um composto seco, parece uma farofa, né? Uma farofa proteica, né? Que é muito rica, muito boa de adubo. E a gente só tem que usar gramas por metro quadrado, sabe? Não precisa muita máquina, não precisa espalhar a grande custo de mão de obra, né? E as plantas reagem muito. Eu te digo por quê. Eu sempre cito, a gente acha que tem tempo aqui, para citar o exemplo, quem já fez coalhada ou quem já fez iogurte, né? Como é que eu faço o iogurte? Não sei se todo mundo conhece. Eu vou ferver 1 litro de leite, a hora que chegar numa temperatura aí adequada, vou pegar 2 colheres de iogurte, desse comprado no supermercado mesmo, né? Nestlé ou qualquer outro, vou pegar 2 colheres desse, vou misturar naquele litro de leite morno e vou abafar. O que vai acontecer daí às 6 horas? Aquele litro de leite se tornou 1 litro de iogurte. O litro de leite custa 4,50, o litro de iogurte custa 10. Veja, dobrou o valor, o que eu fiz? Foi só esquentar e colocar uma semente ali, né, de uma bactéria láctica, né, que faz iogurte. Veja só. Então nós, aqui na Periódica, nós fazemos isso no solo. A gente transforma o solo como se fosse um grande leite morno em iogurte, colocando essas sementes, né, de bactérias que são boas para o solo e são boas para as plantas também. Então hoje o solo ele está sem aquela colherinha do iogurte, sabe? O solo está morno, ele está bom, mas ninguém está colocando a vida nele, ninguém está colocando aquela colherinha de iogurte que depois de algumas semanas o solo inteiro virou aquele iogurte. Não sei se eu fiquei claro, não sei se eu fui claro, né? Mas a gente quer criar caudas com bactérias, são mais de 28 bactérias, que uma vez que eu introduza no solo, obviamente, e alimente essas bactérias, que elas têm que comer alguma coisa. Não pode tacar fogo, não pode tacar ureia, porque a ureia é um sal. A gente sabe ver aqui na mão, ureia branca é um sal. E esse sal ele queima como queima uma lesma, né? Como queima um sapo, se a gente colocar isso em cima. Então, quando eu uso ureia no solo, eu estou queimando as bactérias no solo. Eu estou queimando os fungos no solo. Veja, 98% dessas bactérias e fungos são benéficas. Vão fazer um grande favor para a gente, né? No milho, no feijão, na banana, na abóbora, na macaxeira, né? No inhame. Então, a gente vai preparar esse solo para ele ser quase um leite morno, né? E nós vamos trazer caudas bacterianas que equivalem àquela colherinha de iogurte e sozinho aquela coisa vai espalhar, vai virar um solo novo, né? Um insumo, Isaías, que a gente usa, e esse foi trazido lá do sul, porque não tem substituto, né? É o tal do plasma marinho. Não sei se vocês já ouviram falar em plasma marinho, né? Acho que pouca gente ouviu. É uma novidade grande, é o resultado de pesquisa de 50 anos nos Estados Unidos, que comprovou que a água do mar, desde que a gente tire o sal, aquele sal, né? Sal de cozinha, o sódio e o cloro, se a gente tirar o sódio e o cloro do mar, o que é que vai remanescer aí? 93 nutrientes, né? Que vão fazer um bem danado para o solo, para a vida do solo e para as plantas. Ele é um remineralizador, como é um pó de rocha, né? Como é um remineralizador pó, né? Como um pó de rocha. Mas esse é líquido. Então a gente pega a água do mar, concentra essa água do mar 4 vezes, né? Fica bem grosso, e aí a gente retira, por meio de centrifugação, processo industrial, que é feito lá no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, que é um lugar muito especial, né, que tem um mar muito azul, muito limpo, muito rico em nutrientes, né, e no final vai ter uma calda bem salobra, bem salina, né, que vai ser diluída em água para depois aplicar nas plantas. Isso é comida de solo, isso é comida
do leite morno ali, né? Eu vou fazer o leite morno quando eu ponho esse plasma marinho, eu vou transformar o solo num leite morno pronto para receber o quê? Aquela colherinha de iogurte que vai fazer, transformar tudo num solo muito fértil. Bom, até agora usamos o quê? Quase nada. Usamos o plasma, que é pouco. Usamos alguma matéria orgânica que vai ser incorporada, né? Vai ser produzida e incorporada, né? Como se fosse assim uma fertilidade verde, né? Eu vou transformar aquela biomassa toda que estava em cima do solo em comida das bactérias. Como se fosse um banquete, assim, né? Como aquele banquete que a gente teve hoje no almoço, Judeca. Então, muito obrigado pela acolhida também. Então, nós vamos criar um banquete para a vida do solo. Essa é a especialidade que eu venho trazer pessoalmente. A gente já conseguiu produzir fertilidade no solo sem trazer ureia, sem trazer sulfato de amônio, MAP, DAP, todos esses adubos, eles são como o soro na veia do paciente que está no UTI. Para mim é assim, eu sei que parece um pouco radical, mas é um pouco assim, né? A gente vai dar a ureia, ela vai dar o nitrogênio como se fosse um soro na veia, mas ela não alimenta o solo, ela alimenta a planta. Na hora que chove, que aquilo vai tudo embora, a planta fica com fome. Aí nós temos deficiência, né? Então precisa o quê? De novo mais uma ureia, de novo mais uma ureia, não é? Então porque ela é solúvel, a chuva ela carrega aquilo, leva embora muito fácil, muito rápido. O nosso é um pouco diferente. A gente cria o mesmo nitrogênio da ureia, só que na forma de folha, de galho, de fungo, de bactéria, porque a bactéria tem nitrogênio também, né? Então aquela vida no solo, na verdade, é como se fosse uma gelatina que tem no solo, rica em NPK. Tudo que eu trago no adubo químico, eu tenho lá, só que é um estoque na forma de proteína, não na forma de sal, não é? O sal não convive bem, o sal esteriliza a terra, né? Ele deixa a terra seca, ele deixa a terra viciada naquele nutriente, né? Solúvel. Nós não, nós vamos botar gordura na terra, né? O sertanejo ele fala terra gorda, né? Então é muito bonito essa associação, né? A terra gorda é a terra que tem resistência, ela tem, se ela ficar sem comida, ela tem reserva, né? Sabe? Não é que nem o outro que está com soro na veia, que você tirou aquele soro, ele vai ficar doente de novo porque perdeu a fonte de nutrientes, sabe como é que é? Então, a propriedade agrícola, a gente vê, na periódica a gente produz o que a gente chama de organismo agrícola. Olha só que beleza, né? Assim como nós somos um organismo, né? Eu tenho um organismo, eu tenho pulmão, fígado, tenho o pâncreas, eu tenho o sistema digestivo, respiratório, né? Nervoso. E todos os meus órgãos, eles trabalham juntos com uma finalidade. Qual é? O bem-estar do organismo completo. O pulmão colabora com o oxigênio, né? O coração colabora com o sangue que circula pelo organismo, né? O sistema digestivo transforma aquilo que vem de fora naquilo que está dentro, né? E dá energia. Então, esses órgãos no nosso corpo, eles trabalham todos juntos com uma finalidade, que é o bem-estar do organismo fazenda, do organismo agrícola, que a gente chama, né? Então, a nossa ideia aqui na periódica é trazer para a fazenda Arca de Noé, né, a oportunidade de transformá-la em 1 ano ou 2 em um verdadeiro organismo agrícola. Aí eu pergunto, eu pego uma gripe, né? Meu organismo aqui pega uma gripe. Tem remédio para gripe? Não tem, né? Não tem. O que tem é aspirina, né? Coisa assim que ajuda um pouco. Mas quem é que cura a gripe no nosso corpo? É o próprio corpo. É o nosso anticorpo, né? O nosso sangue tem uma defesa. Essa defesa acaba com a gripe. Leva 3 dias, 4 dias. A gente pega uma gripe. Quem vai curar não é o remédio. Quem vai curar não é a ureia. Não vai ser o sulfato de amônio que vai curar. Quem vai curar é o próprio corpo. Aí o agricultor reclama, mas eu tenho formiga, cortadeira, chega e corta tudo, leva tudo embora. Se a fazenda for um organismo agrícola, ela é capaz de curar seus próprios problemas. Como o meu corpo é capaz de curar a virose que eu tô tendo, a gripe, né?
E pode me acreditar, já tenho 40 anos formando esses organismos e chega no terceiro ano, ninguém mais fala em formiga. Ninguém mais fala em formiga na fazenda. Ué, lembra no começo que tinha formiga? A gente começou a trabalhar a vida do solo, né? As formigas já vão ter problema em reproduzir, porque ali tem muitos inimigos naturais da formiga, né? Tem fungo ali que compete com aquele fungo da formiga, que ela cultiva naquelas panelas, né, dentro da terra. Então, é como que o organismo ele começasse a viver. O coração do organismo agrícola começa a bater. E no final eu tenho uma coisa resiliente. Aí a fazenda fica sem chuva, vamos dizer, fica 15 dias, dá um veranico aí sem chuva. Equivale a gente ficar com sede um pouquinho, né? Mas a gente aguenta. Ninguém vai morrer por causa de ficar 2 horas sem água, né? Mesma coisa o organismo agrícola. Se você ficar sem água, o organismo se vira, porque tem matéria orgânica no solo. Eu coloquei pó de rocha, o pó de rocha absorveu água, né? Eu trouxe um outro produto que a gente vai divulgar aqui, que é o biochar, né? É um carvão feito de uma forma especial, que é possível fazer na fazenda. E esse biochar, ele é uma esponja. Então, quando chove hoje, a água fica retida no biochar. Aí pode botar 15 dias sem chuva, que a planta vai encontrar água lá naquela esponja, né? Então eu crio uma espécie de uma reserva. Nessa esponja também vivem as bactérias, os fungos, os nutrientes, né? E a água. Então é como que eu melhorasse o solo arenoso, ele perde água com facilidade, né? Mas eu melhoro essa condição colocando biochar, que eu vou queimar qualquer resíduo que eu tiver. Pode ser resto de milho, de arroz, o que você quiser, folha de banana, casca de arroz, qualquer coisa pode ser transformada no biochar, né? Quem trabalha com babaçu faz o melhor biochar do mundo, o coco do babaçu. Ele é muito bom para fazer o coco duro, a parte dura dele, né? Faz um biochar de primeira, Osaías. Considerações finais. De novo, agradeço aqui a oportunidade e para dizer que o que nós estamos falando, pelo que vocês escutaram aqui, muita gente fica com um pezinho atrás, né? Falando, nossa senhora, caramba, isso parece uma coisa muito nova, né? Parece uma inovação. Pessoal, nós precisamos de inovação. Nós precisamos trazer o novo, o eficiente e o eficaz. Depois vejo a diferença entre eficiência e eficácia, né? Não adianta só eu ser eficiente fazendo uma coisa que não vai contribuir para o resultado final. Eficácia, eu faço uma coisa para que o resultado final seja bacana. Então nós trabalhamos na Periódica com eficácia. O processo pode ser eficiente, mas não quer dizer que eu estou ganhando grande coisa com isso, né? Eu estou sendo eficiente, mas não está resolvendo o problema da propriedade. Então, eu convido vocês a criarem a coragem necessária, né? Que digam, eu quero escutar esse negócio, vou visitar o Gilberto, vou saber o que está fazendo, né? Vamos trazer isso que a gente chama de equilíbrio, né? Vamos fazer isso que a gente chama de regeneração dos nossos solos cansados, né? Hoje nós fomos num pedaço de solo ali, que tem um pouco de argila, a gente vê onde a grade passou, fazendo um buraco, sabe? 20 centímetros você vê aquele piso duro, a raiz não consegue passar aquilo ali. É o famoso pé de grade, né? Acontece muito em solos mineralizados, né? Solos que estão precisando de matéria orgânica, de vida, né? Então, eu encorajo todo mundo a conhecer essas tecnologias, né? Experimentar, eu não chamo de experimentação, eu quase chamo de demonstração, né? Nós vamos demonstrar isso aqui no Gilberto, né? Ele está de parabéns porque está acolhendo essa ideia, ele está tendo essa coragem para sair do normal, né? Para criar uma resiliência que, gente, só testando para a gente fazer, né? Só demonstrando e aprendendo e incorporando isso na propriedade, no dia a dia, a gente tem possibilidade de fazer. Então, muito grato e um bom dia para todo mundo.